Eu sou o professor Rafael Soares, eu sou educador físico, mestre em Educação Física pela Universidade de Lausanne. Bom, esse primeiro vídeo aqui é para a gente se conhecer um pouco melhor. Então eu vou me apresentar, contar um pouquinho da minha história para vocês e dentro de sala de aula a gente vai se conhecer e eu gostaria muito de saber a história de cada um de vocês, que isso faz parte do nosso processo até mesmo para poder entregar o nosso ensino aí personalizado. Bom, como que eu cheguei na educação física? Essa eu acho que é a primeira pergunta, né? Eu era atleta e eu sempre pratiquei atividade física, desde a época do colégio, participava de todos os times ali, futsal, handebol, voleibol, entre outras coisas, mas nasci numa cidade chamada Manhuaçu, uma cidadezinha pequena, mais ou menos pequena aqui no interior de Minas Gerais, e num determinado momento da nossa vida, nós viemos morar na cidade de Juiz de Fora. E aqui na cidade de Juiz de Fora foi quando o esporte, de fato, entrou na minha vida de forma mais séria, digamos assim, né? Então eu fui praticar a ginástica de trampolim, era atleta de tumbling, e lá como atleta de tumbling eu participei de todas as competições no que diz respeito aí as competições nacionais, regionais, estaduais, entre outras coisas, e ali, de fato, que a minha paixão pela educação física, ela aumentou cada dia mais, né? Então, eu fiz uma faculdade aqui em Juiz de Fora, na UFJF, acabei me especializando dentro da área da saúde, porque dentro da faculdade o esporte, ele diminuiu um pouco a atividade ali do esporte, de acordo com o que aconteceu na minha vida naquele momento. E como eu era monitor de anatomia desde o segundo período, eu gostava muito de estudar a parte fisiológica, de estudar fisiopatologias, entre outras coisas. Então eu comecei a trilhar um caminho dentro ali mesmo da saúde. Então eu fiz a educação física, o tempo todo perto da anatomia, mas dentro também dos projetos de extensão lá da faculdade, como a Escola de Ginástica Olímpica e de Trampolim, porque isso sempre foi minha paixão. E fui indo. Então terminei a faculdade, fiz uma especialização, né, em grupos especiais, que já era ligado a essa questão mais de trabalhar com a área da saúde. E mais tarde eu participei de uma seleção de mestrado na Universidade de Lausanne, em colaboração com a Universidade de Genebra. Eu fui aceito na universidade, então em 2008 eu fui embora do Brasil e fiquei lá fora durante 4 anos. Terminei meu mestrado, foi muito legal e eu comecei um trabalho paralelo com a parte de reabilitação de lesões do sistema nervoso central mesmo, medula e cérebro, enfim, foi muito legal. Isso abriu o mundo para mim, eu tive a oportunidade de fazer cursos, 2 formações nos Estados Unidos, formação na Itália, dentro da Suíça mesmo, fazendo muita coisa ali voltado para essa parte, mas em 2012 eu resolvi voltar para o nosso país e chegando aqui, o primeiro local que eu fui trabalhar foi o IESP, que vocês já conhecem também, de pós-graduação, e lá eu montei as primeiras turmas, né, de pós-graduação na educação física. Depois vieram outras coisas, a fisioterapia, a nutrição, para eu poder ficar auxiliando os coordenadores, fazendo a supervisão de ensino, e, enfim, me tornei aí um gestor e professor dentro da parte de pós-graduação. Um pouquinho mais tarde eu comecei a dar aula de anatomia, porque esse é meu sonho. Eu me tornei professor, na verdade, porque lá no 3º período eu falei assim, vou ser professor de anatomia. E tudo que eu fiz foi correr atrás disso, né? E nesse momento, eu acho que, se não me engano, ali, não falha a memória, em 2016 eu comecei de fato a dar aula em graduação, então eu fiz um caminho inverso. Eu comecei na pós-graduação e depois eu fui para a graduação. Então, eu fui dar aula numa faculdade de medicina de anatomia. E, desde então, eu venho trabalhando a nível de graduação, tanto na parte de gestão da graduação, como professor também. E eu estou aqui hoje, professor de algumas disciplinas que vocês vão ter contato. Uma delas é essa aqui que eu vou apresentar para vocês no próximo vídeo. E sou o gestor também do curso de Educação Física aqui da Ensino. Então, esse é um pouquinho um resumo aí de quem sou eu, professor Rafael Soares, e dentro de sala de aula a gente vai conversar mais. Eu
principalmente eu gostaria de entender e saber a história de cada um de vocês. Então a gente se vê dentro de sala de aula.